falar sobre a família como fundamento, com fundamento nas Escrituras, o texto fundamental é o livro do Gênesis. É a narrativa que lá está antes do pecado. Esse texto do livro do Gênesis, ele perdura, vai perdurar sempre. Inclusive os valores que Cristo vai apresentar no Novo Testamento, o próprio Jesus diz assim: mas no início não foi assim. Quando os apóstolos começaram a questionar Jesus sobre a questão do divórcio e assim por diante, nós vamos falar disso, Jesus se remonta às origens, dizendo que lá nas origens já está presente, já estava presente e está presente as intenções de Deus a respeito da família. As intenções mesmo, o projeto de Deus. Então, em primeiro lugar, uma análise do livro do Gênesis, os 2 primeiros capítulos, naquilo que diz respeito à origem do casamento, à origem do matrimônio e à origem do homem e da mulher, naturalmente. No segundo ponto, nós vamos ver como Jesus atualiza. E aí nós temos, de maneira muito explícita, os valores fundamentais que estão presentes, de alguma forma, implicitamente na primeira narrativa do Gênesis, mas que Jesus vai colocar de maneira muito clara, porque nós vamos ver no decorrer do tempo esses valores foram esquecidos, por vários motivos. No terceiro momento, nós vamos falar da família completa, família, pais e filhos. E aí nós vamos usar os documentos, porque não dá tempo, né? O documento fundamental da Igreja, do Papa João Paulo II, chamado Familiares Consórcio. Em português, o consórcio da família, a unidade da família. E no final, a gente termina como começou, ou seja, vamos falar sobre a reflexão, sobre relação. Relação é exatamente aquilo que vai determinar o que nós chamamos de família. Porque nós chamamos a nossa família, chamamos família humana, chamamos família de Deus, tudo família. A família do gênero humano. Né? Então nós temos a palavra família usada em muitos sentidos. E aí esses sentidos todos podem se unir com o conceito de relação, que é um conceito belíssimo que não é tratado somente na Sagrada Escritura, que tem um outro nome, o nome seria teologicamente comunhão, mas que o termo relação, ele é refletido por filósofos, inclusive nem cristãos e alguns nem religiosos são. Mas a ideia é a mesma. Então vamos começar com o primeiro ponto, fazendo uma pequena análise do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ele é dividido em 2 partes. Os 11 primeiros, são 50 capítulos. Os 11 primeiros capítulos são chamados História dos Primórdios. Essa história dos primórdios, ela não é bem história. Na época, na verdade, o livro do Gênesis não foi escrito assim na hora que o mundo estava sendo criado. A redação do livro do Gênesis foi feita depois do Êxodo de Israel, que vem a escrita. Então aí houve a redação do livro do Gênesis. O segundo capítulo do livro do Gênesis, ele é mais antigo, talvez uns 500, talvez um pouco menos, cerca de alguns centenas de anos antes do primeiro que foi acrescentado. E é importante a gente lembrar isso, porque esses 2 capítulos, o primeiro, que é mais antigo, e o segundo, que veio depois, eles se completam naquilo que diz respeito à família. Nós temos no livro do Gênesis, para que houvesse esse texto, houve 4 tradições assim chamadas.
uma tradição chamada javista, quando o nome de Deus era chamado Javé, aquela revelação de Deus a Moisés lá no Sinai. Depois nós temos a tradição eloísta, que é quando Deus é chamado de Elohim. Depois nós temos uma tradição sacerdotal, que como essa coisa foi inventada pelos alemães, eles têm sacerdote é Priest, então P. Então javista, J, que vai nos interessar, a tradição eloísta, E, alguns colocam H, mas normalmente é o E. Depois nós temos a tradição sacerdotal, chamada de P, e a tradição deuteronômica, chamada de D. Para nós interessa J e E. Então, quando nós vemos o segundo capítulo, é quando começa o livro do Gênesis, o mais antigo. Então, nós vamos ver ali um histórico interessante. Deus cria o homem, é mais dramático, digamos assim, é mais detalhista esse relatório, digamos assim, o primeiro, segundo capítulo, tradição javista. Então, diz que foi criado o homem, depois Deus deu ao homem sono profundo, depois Deus tirou do homem parte do seu corpo, falam costela, né? E dessa costela ele criou a mulher. Quando o homem viu a mulher, ele acordou e viu a mulher, ele ficou muito feliz. Porque quando ele via todas as outras coisas, ele não achava bom, achava bonito, mas não se identificava. Quando ele viu a mulher, ele falou, agora sim, agora é alguém que está comigo. É o osso dos meus ossos, é carne de minha carne. Esse é um texto belíssimo, gente. Quando você fala, por exemplo, que a Bíblia desvaloriza, de fato houve desvalorização da mulher posteriormente, mas a natureza inicial da criação coloca a mulher na mesma situação, na mesma condição, ou como diz o livro do Gênesis, Deus fala para o homem, uma auxiliar adequada. Por isso, a mulher é tirada do homem, e o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, uma só coisa. É um texto maravilhoso. Isso é deteriorado pela cultura judaica, mas por isso Jesus vai dizer, olha como é no começo. No começo, homem e mulher são uma só carne. Jesus respondia sobre a impossibilidade, eu vou explicar depois por que isso, da separação, do divórcio. É uma só carne. Não pode separar aquilo que Deus uniu de maneira substancial. Não é uma união, digamos assim, episódica, mas é uma união substancial. Então nós temos, neste segundo capítulo mais antigo, a tradição javista, o primeiro elemento que constitui a vida de um casal, que é o caráter chamado pela igreja depois, baseado no livro do Gênesis, o caráter unitivo. O caráter unitivo. Então, o matrimônio e a família, não é só homem e mulher, mas é a comunidade familiar. A primeira coisa, a mais importante de uma família é o caráter unitivo, que nós chamamos de amor, nós chamamos de comunhão, nós chamamos de uma união profunda entre pessoas. Esse é o plano de Deus, o primeiro aspecto do plano de Deus a respeito do matrimônio. Depois nós temos o primeiro capítulo do livro do Gênesis. Este é mais objetivo, é uma coisa assim muito mais seca. Para começar, não tem aquela história toda que Deus criou, soprou, etc. Depois deu o homem sono profundo, etc. Não tem essa história. A história é muito mais, porque isso já tinha sido contado. Então, por que veio primeiro? Isso aí é na hora de colocar os capítulos, na hora de juntar as coisas, se juntou desta forma. Então, este capítulo, que é um acréscimo, o primeiro,
ele só diz assim: e Deus criou o homem e o fez homem e mulher. E Deus disse: crescei, multiplicai, dominai a terra. Aí eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, porque existe muita ignorância com relação a tudo isso, principalmente agora no mundo que nós vivemos, ligado à ecologia, etc., aos animais, onde há muitas pessoas que diz que o homem é o fracasso da criação, que não devia ter sido criado, que devia ter ficado com os animais, né? Essa maneira que o mundo de hoje tem de colocar a ecologia como sendo a natureza, como sendo divina, como sendo Deus. Ao negar o Deus verdadeiro, erigem a natureza como sendo Deus. E existem até cultos com relação a isso. Então, nesse primeiro capítulo, em primeiro lugar, o que está colocando aqui? O segundo, no plano de Deus, o casamento, tem um segundo motivo, subordinado ao primeiro. Que muita gente, quem lembra isso, por exemplo, os documentos da igreja vão lembrar isso, que é a procriação. A terra precisa ser povoada. Deus fez a casa e precisa ter habitante nessa casa. E, portanto, o segundo motivo da família, da existência da família, é a procriação, é ter os filhos. E no início, digamos assim, a necessidade dos filhos era muito maior, porque a terra estava informe e vazia. E, portanto, era necessário haver muitos filhos. E naquela época só tinha um casal, né? E depois começou a ter os primeiros filhos, mas entenderam que uma família devia ser numerosíssima, porque precisava povoar a terra. Então, a procriação. Quando se separa o segundo objetivo do plano de Deus a respeito da família do primeiro objetivo, bagunça tudo. A harmonia da Sagrada Escritura, do livro do Gênesis, é fundamental manter as duas coisas tais como estão escritas na Sagrada Escritura do livro do Gênesis. Ou seja, primeiro lugar, o caráter unitivo, o amor, e subordinado ao amor está a procriação. Se separa, nós vamos ter o seguinte, como houve nas sociedades primitivas de Israel, o fim do casamento fica sendo só a procriação. Sendo só a procriação, aí começa, não precisa casar por amor. O casamento é encomendado, o casamento, e aí desvaloriza-se completamente a mulher passa a ser uma mera reprodutora, não é verdadeiramente pessoa. Vejam a complicação que dá nisso. Ou seja, as duas coisas precisam ficar juntas. E outra coisa também, é muito bem lembrado, aí não tanto pelos documentos da igreja, mas pela reflexão teológica. O número de filhos não significa necessariamente a fecundidade do matrimônio, porque antes se falava que o matrimônio é fecundo se tivesse muitos filhos, não necessariamente nos dias de hoje. Poderia ser válido há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, mas hoje a fecundidade do matrimônio não se define por número de filhos, mas se define pela capacidade que os pais têm de colocar filhos no mundo, criar, educar, tratar, amar e assim por diante. Isso significa a fecundidade. A fecundidade no amor mútuo do casal e a fecundidade exatamente na relação de pais e filhos, com a educação, com o cuidado, com o amor para cada um deles. E a gente pode se perguntar se todo mundo hoje pode ter uma família extremamente numerosa. É claro que a resposta é não. Não é possível. Né? Se alguém pode ter uma família com 15 filhos, como havia antigamente, tudo bem. Né? No nosso tempo, talvez nos nossos antepassados mais recentes, havia famílias com 12 filhos e assim por diante. Mas as condições eram muito diferentes. As condições eram, por exemplo,
Os filhos se casavam, continuavam morando dentro da grande casa da família e assim por diante. Não precisavam estudar, os filhos homens iam cuidar do campo, as filhas mulheres iam cuidar da cozinha, da casa e assim por diante. Hoje não é mais assim, né? Um filho, já fizeram o cálculo, para educar um filho desde o seu nascimento até a sua formação profissional, que hoje é por volta de 25 anos, quando faz todos os cursos possíveis e imaginários, são milhões de reais. É muito dinheiro. Ou seja, é um custo muito grande. E a gente quer dar o melhor para os filhos. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, mas de qualquer maneira a situação mudou. Agora, para conferir, porque as pessoas dizem assim, porque o relato do Gênesis não é histórico, baseado em mitos. Realmente, é baseado em mitos. Porque naquela época não havia uma ciência, não havia filosofia, a filosofia surgiu na Grécia. Não havia ciência, a ciência surgiu no século XVII. Houve as sementes da ciência nos sábios gregos. Aristóteles, por exemplo, calculou a distância entre a Lua e a Terra por cálculos. E assim por diante. Ele criou o primeiro modelo de avião. Tudo bem, tudo no papel. Mas a ciência como tal, experimental e aplicada, é por volta do século XVII, século XVIII, que começa a surgir. Galileu Galilei vem depois. Então, nós não temos na Sagrada Escritura o artefato, o mecanismo necessário para se descrever alguma coisa que estava fora do controle da observação imediata. E a própria observação imediata não é mediada por instrumentos científicos, porque não os havia. Então, os elementos que se dispunham eram os relatos dos ancestrais, os relatos chamados mitológicos, mas vejam bem, o relato mitológico não é uma mera imaginação, não é. O relato mitológico é de uma experiência humana vivida, que não pode ser traduzida numa linguagem filosófica, psicológica ou científica, mas é traduzida através desses relatos. Todo mundo já ouviu falar do mito de Narciso. Todo mundo sabe. E isso é só uma imaginação? Não, não é. Os nossos adolescentes amam a si próprios, sua própria imagem. Como Narciso via sua imagem projetada no lago e se comprazia com aquela imagem. A mesma coisa, a mitologia do complexo de Édipo é a mesma coisa, isso é verdade, existe. Então, por exemplo, quando no mundo da ciência do século XVIII, os psicanalistas, onde que eles foram buscar a inspiração deles para tratar da mente humana? Foram buscar nos relatos mitológicos, a cultura clássica dos gregos. Então, o mito não é uma coisa assim, não. E para comprovar que os relatos do Gênesis correspondiam ou correspondem, nós estamos lendo hoje, correspondem a uma natureza do ser humano. A forma gregária familiar faz parte de uma natureza primitiva do ser humano. A gente precisa ver, por exemplo, as pesquisas de uma antropóloga norte-americana da Pensilvânia, morrida em Nova York em 1978, Margaret Mead, quando ela pesquisou tribos ancestrais. Os antropólogos, aí é ciência, né? Através de pinturas rupestres, através de objetos deixados, enfim. A Bíblia também, se estuda a Bíblia através dessas formas de antropologia. A gente vai em Israel, na Terra Santa, de vez em quando você vê um trator e vê um frade vestido com aquele calor lá em Israel, mexendo no trator. Para quê? Porque eles estão tirando terra para pesquisar o que tem lá dentro, porque isso nos ajuda a interpretar de maneira correta a Sagrada Escritura, sabendo os costumes e os usos daquelas pessoas de 2000 anos atrás. Graças a isso, por exemplo, descobriram em Cesareia Marítima aquela inscrição naquele lugar, naquele ginásio belíssimo que ainda tem, hoje se faz espetáculos lá, a inscrição de Pôncio Pilatos.
Então Pôncio Pilatos existiu, então o credo está certo. Então a paixão de Cristo, quando fala de Pôncio Pilatos, está conferido lá. Então tudo isso pode ser hoje descoberto e estudado pela ciência. Margaret Mead fala isso. E dentro da mitologia tem uma história desse aqui. Deus os fez, Deus criou o homem. E ele o fez homem e mulher. Aí a gente vê na mitologia platônica usa algumas formas mitológicas para discorrer sobre as coisas. E Platão diz no relato da origem do homem e da mulher. Segundo Platão, Zeus, deus grego, né, da mitologia grega, Deus criou um homem, como é que chama? O homem que é homem e mulher ao mesmo tempo. Hermafrodita, exatamente. Aí o que Zeus fez, segundo Platão? Pegou uma espada, cortou no meio e falou: você vai para lá, você vai para cá. E o homem não seria feliz enquanto não encontrar, nós falamos isso, minha cara metade. O homem não seria feliz, ele pode rodar, vai para tudo quanto é lado, mas ele está buscando aquela metade que foi embora dele. Quando ele encontrar a sua metade, vai ficar feliz. Platão definiu isto como símbole, símbolo. Símbolo, significado de símbolo veio daí. É quando você une duas coisas que estavam separadas, mas só se completam realmente quando se unem. Ele chamou, portanto, na criação do homem e da mulher, ele chamou de símbolo. A mulher e o homem são símbolos. Hoje, todas estas coisas se usam na linguagem popular, né? Minha cara metade, depois fala da costela para aquecer no inverno. Tudo isso tem relação, está no arquétipo, está na nossa mente. E, portanto, esses relatos, com os dois no plano de Deus, resumindo, o que tem no livro do Gênesis e o que aparece na cultura universal, o caráter unitivo do casamento e, segundo, para que uma família seja completa, nós temos o caráter procriativo, que são unidos, sendo que o caráter procriativo é subordinado ao caráter unitivo. Caráter unitivo nós chamamos de amor, de comunhão e assim por diante. Segundo ponto, eu tenho que gastar 15 minutos em cada um, tá? Deixa eu fazer o cálculo aqui. 8h50 já? Meu Deus do céu. Então vamos ao segundo ponto, que é o Evangelho. Jesus vai acrescentar, vai explicitar aquilo que estava no início. E alguém pergunta, mas o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: depois, no livro do Gênesis, em qual capítulo nós temos aí, aqui eu tenho o capítulo exato, que depois vocês podem conferir, é um tal de Amalek, é 12, não, Gênesis, tá por aqui, Lameque é um bárbaro que acontece no livro do Gênesis. Ele introduz em Israel a poligamia. Naturalmente, a poligamia, quando foi introduzida... Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque um dos ministros da República do Brasil atual criticou as pessoas, não sei o quê, a igreja, os cristãos que falam da família, essas coisas todas. Ele falou: olha a Bíblia tem de tudo, a Bíblia tem, como é que fala, poligamia, tem divórcio, tem vários tipos de família, tem casamento entre parentes. Realmente tem. Mas Jesus disse isso muito claramente, foi por causa da dureza do coração de vocês. Quem introduziu a poligamia foi esse tal de Lameque, que a gente vê no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Ele introduziu a poligamia. E, naturalmente, cada vez mais,
ao se insistir no caráter procriativo, a mulher foi perdendo a sua identidade como pessoa, a ponto de ser reduzida, e é contra isso que Jesus se revolta, a ponto de ser reduzida a não ser humano, a não ser um ser humano, a ser equiparado ao patrimônio de um homem. Tanto que no Decálogo, não o que nós conhecemos, né, o Decálogo, tal como foi registrado pela lei mosaica, diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem não sei o que do teu próximo. Então a mulher é equiparada aos objetos. E isso foi uma degradação completa do projeto inicial de Deus, como nós já vimos. Então Jesus, quando responde aos apóstolos, os apóstolos perguntam para Jesus se, conforme a lei mosaica, podia divorciar. Se podia, Jesus falou não. Deus não pensou assim desde no início da criação. Deus não pensou desta forma. Mas, de fato, Jesus não estava pensando aqui em categorias morais, né, em categorias de moralidade, mas em categorias de justiça e de, digamos assim, de valorização da mulher. Porque pela lei mosaica poderia haver divórcio da parte do homem. O homem poderia conceder o divórcio, mas a mulher não. A mulher não podia separar. O homem podia mandá-la embora, mas a mulher não podia. Aliás, havia um detalhezinho no Levítico que diz que em casos do homem ser curtidor, e naquela época o curtidor que não tomasse banho, ele tinha um cheiro insuportável. Então, neste caso, a mulher não era obrigada a ficar com ele. Vocês imaginem ter que aguentar na cama um sujeito com um fedor insuportável. Então, neste caso, não era a mulher podia. Mas era um caso muito excepcional. O curtidor tinha que tomar banho, né? Só isso. Agora, o homem podia separar da mulher, podia mandar a mulher embora por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Tanto que no livro, no Evangelho de Mateus, fala que não pode mandar por qualquer motivo. Se ele acordasse à noite e a mulher tivesse com o cabelo desgrenhado, vai embora. E tinha que ir embora. Acabou. Valia de nada. Uma mulher separada, na época de Jesus, que não tivesse filhos, acabou para ela. A vida acabou. Ou morria, ou ia para a prostituição, ou para a mendicância. Porque a mulher não podia trabalhar. Então, a situação da mulher... Gente, a gente tem que valorizar muito a nossa fé cristã. Não significa que os judeus hoje são assim, não são não, tá? São iguais a nós, ou até mais avançados. Não estou dizendo isso. Mas eu costumo falar, isso é opinião pessoal, tá? Desculpa, aqui. É uma opinião pessoal. Arruma para mim aqui. É a minha opinião pessoal que os judeus mudaram, ficaram modernos, por causa do cristianismo. Porque foi o cristianismo, desde os primórdios, que começou, de alguma forma, a influenciar. Tanto é verdade que a ligação, por incrível que pareça, e é assim, a ligação entre cristãos e judeus é muito grande. Eles são nossos antepassados. Então, eles influenciaram em nós e nós também influenciamos neles. E isso, acho que ninguém pode negar esta possibilidade, né? E eles têm uma relação de proximidade, algumas vezes até como família que briga, mas tem uma relação de proximidade conosco. O que não acontece, por exemplo, com os islâmicos. Estou falando de maneira estrutural e institucional. Os islâmicos ainda hoje admitem poligamia e a valorização da mulher no Islã é
deixa muito a desejar. Não houve a influência do Ocidente cristão em relação ao papel e à dignidade da mulher nos países e nas culturas islâmicas. Todo mundo sabe disso, né? É claro que quando o Islã vem para um país onde ele se absorve, a cultura daquele país se absorve, aí ele vai ter um tratamento diferenciado. Mas pela experiência religiosa, eles não teriam, né? Então, aliás, brasileiras de modo especial, eu tive experiências muito traumáticas. Quando eu era pároco no Gutiérrez, eu tive 3 experiências de meninas brasileiras que tinham estado durante muitos anos na Alemanha e acabaram se encantando, se apaixonando por islâmicos, ou do Marrocos, ou de outros lugares. Se casaram, tiveram filhos e descobriram, quando começaram a apanhar dos seus maridos, que elas não tinham direito nenhum. E quando houve separação, o Estado pegou as crianças e tirou as crianças da mãe. Porque no caso do casamento com uma cristã, ela não tem direito nenhum sobre nada, nem sobre os filhos. Então precisa ter cuidado com essas coisas, porque o cristianismo, ele teve um caráter de humanização e civilização do mundo que a gente tem que reconhecer e nós que somos cristãos agradecer. A família como nós a conhecemos é nossa, é um patrimônio cultural do Ocidente que agora querem tirar, né? E esse patrimônio cultural é civilizacional. É a única possibilidade que o ser humano e a humanidade têm de sobrevivência, de sobreviver neste mundo com dignidade. Se terminar todo esse aparato cultural e conceito de família, não sei o que pode ser da humanidade. Inclusive, a justificação da violência, da matança, das guerras, vem do declínio do conceito de família. Porque o conceito de família se espalha para todo o conceito de família ampliado como a humanidade, como todo ser humano, ser filho de Deus, nosso irmão e assim por diante. Bom, então nós temos em Jesus a valorização do matrimônio monogâmico, volta, portanto, a monogamia, da fidelidade conjugal, da indissolubilidade do vínculo. Essa indissolubilidade do vínculo no matrimônio cristão, naturalmente, nós sabemos que existe possibilidade de separação quando não houve vínculo. Por algum motivo não houve vínculo. Nós sabemos que o Papa Francisco, Amoris Laetitia, nesse documento pós-sinodal sobre a família, ele dá várias aberturas. Eu sei que na igreja houve diversas controvérsias com relação a isso, muitos eminentes hierarcas da igreja foram contra o Papa Francisco nesse documento, mas o Papa Francisco relatou neste documento aquilo que foi conclusivo do Sínodo dos Bispos sobre a família. E neste documento ampliaram-se as possibilidades da igreja reconhecer qual seja um casamento verdadeiro, onde há um vínculo, e aquele onde não houve vínculo, não só pelas leis canônicas que ficaram mais flexíveis, como também pela vivência pastoral e o aconselhamento, uma vivência de um padre que conhece bem determinados casais. Então, essa indissolubilidade do vínculo, colocado no Evangelho de São Mateus, é de fato uma verdade, mas uma verdade que deve ser interpretada no seu contexto da
Quando Jesus falou isso, ele falou num contexto de desvalorização da mulher, quando a mulher não valia nada na sociedade judaica, quando a mulher era despedida pelo homem num casamento sem haver motivo sério, sem nada. Então Jesus responde a esta pergunta e restitui ao matrimônio a sua grandeza da sua origem, agora não mais permitida por causa do pecado que deturpou, mas pela graça, que é possível. Aí vocês veem no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz todos esses valores, os apóstolos ficaram assustados. Como? Porque os apóstolos estavam habituados com a ideia de que as mulheres eles podiam mandar embora, podiam se separar, e que não precisava ficar a vida toda com uma mulher. Aí os apóstolos falavam, mas isso, mestre, não é possível. Então é melhor não casar. Aí Jesus tem a famosa resposta, onde ele fala que aquilo que no início foi dado pela natureza e que o homem pelo pecado corrompeu, agora será possível recuperar isso pela graça. E aí vem a graça do sacramento do matrimônio que consagra uma família cristã para uma fidelidade baseada no amor. Outra coisa que Jesus faz, é o que eu acabei de dizer, o matrimônio deixa de ser um casamento, né? Deixa de ser por obrigação, por contrato, por indicação dos pais. Por exemplo, uma menina, mas isso aconteceu até na nossa sociedade também, há mais anos atrás, né? Uns séculos atrás. A menina não tinha direito de escolher o seu marido, e muito menos o marido também tinha direito de escolher a sua mulher. Era tudo em base à formação de um patrimônio. Matrimônio e patrimônio. O Dom Arnaldo, de saudosa memória, que é arcebispo auxiliar de Belo Horizonte, depois arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Arnaldo Ribeiro, ele, quando falava para os padres, ele falava assim, cuidado, seus párocos, há dois problemas fundamentais numa paróquia, matrimônio e patrimônio. Matrimônio por causa dos casamentos e patrimônio por causa do problema financeiro. Agora, na verdade, essas duas palavras significam matrimônio é o munus matri. O matrimônio, a tarefa principal de agregação no matrimônio, de agregação da comunidade familiar, é da mulher na visão clássica. É a mãe que mantém a unidade familiar. E vamos e venhamos, é verdade isso, né? Quando numa família o pai morre, todo mundo continua frequentando as festas, etc., se a mãe estiver viva. Quando a mãe morre, cada um vai para um lado. A família desagrega. Claro que pode haver exceções. Matrimônio. E o patrimônio faz parte do matrimônio, hein? É munus patri. É o ministério munus, serviço do pai. Então, dentro de uma família tradicional, não é mais assim a família moderna, eu sei disso. Mas o espírito permanece. O espírito permanece. O pai é o provedor e a mãe é aquela que cria a unidade familiar. Hoje, este serviço é de ambos. Tanto matrimônio e patrimônio é a colaboração junta para recuperar o livro do Gênesis. Os dois são uma só carne. Então, ainda que o gênero feminino, o gênero masculino tem qualidades que devem ser conservadas, mas a conservação dessas qualidades específicas de homem e da mulher, seja na educação dos filhos, seja manutenção do lar, elas são somadas
são conjuntas, mas cada um dentro da sua especificidade. O papel da mulher no mundo não é de ser homem. O papel da mulher, o Papa Leão XIV repetiu isso, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco também repetiu isso. Ou seja, uma mulher que é eleita, por exemplo, governante de um país, etc., ela vai governar o país como mulher. Ela não precisa ser homem para governar o país. Então ela tem toda uma característica feminina, que foi por isso que ela foi eleita. Ela tem toda uma característica feminina que ela vai imprimir. A mesma coisa no serviço de um hospital, você tem enfermeira, tem médicos, tanto homens quanto mulheres. A médica e o médico são ambos imprescindíveis e muito importantes no tratamento. A mulher tem uma maneira de fazer o tratamento e o homem tem outra maneira. A competência pode ser igual, mas a maneira de exercer esta competência é diferenciada. E, portanto, quando Jesus fala da escolha do casamento por amor, quando Jesus diz isso, então ele reproduz aquilo que é da própria natureza humana. Não se pode escolher. Eu estive uma vez no Marrocos, não sei se alguém de vocês esteve no Marrocos. Entre aspas, detestei, não volto lá mais, tá? Por causa da comida eu passei mal, então não gostei não. Naqueles lugares que eles chamam de Medina, né? Nunca vi coisas tão horríveis assim, mosquito, carne, uma coisa assim horrorosa. E não, quem gostou, tudo bem, eu não gostei. Gostei não é que eu não gostei por ser país muçulmano, mas gostei muito do outro país lá, do Istambul, né? Enfim, aí é outra coisa. Mas desse eu não gostei. E havia um problema sério. Nosso ônibus, quando chegou veio da Espanha, no Estreito ali, quando nós chegamos na primeira cidade, nós ouvimos barulho saindo do barco, vem naquele barco, né, ferry, boat. Quando a gente chega na praia, ninguém ficou sabendo. Aí, durante a viagem, antes de chegar na cidade, a gente ouviu uns barulhos debaixo do ônibus. Aí o guia que era de lá, marroquino, ele mandou parar o ônibus. Havia 6 garotos debaixo do ônibus. 6 saíram correndo quando o ônibus parou. E aí nós tínhamos que ficar de vigilância. Quando o ônibus parava numa cidade e ficava esperando do hotel o pessoal sair de manhã, tinha que ficar gente lá para ver se eles não entravam debaixo do ônibus. Eles fazem isso porque eles não querem ficar lá. Não é só por questão financeira, é porque os meninos são meninos de 12 a 15 anos, tem alguns maiorzinhos. Eles não ficam lá primeiro, porque eles não vão poder ter a capacidade de escolher a menina com quem vão casar. Marrocos ainda é assim. Então eles já têm a indicação, você imagina, o rapazinho adolescente, a família já falou, você vai casar com aquela menina ali, e ele não gosta daquela menina de jeito nenhum, ele tem que fugir para a Espanha. Então ele fica debaixo do ônibus, quando a gente, depois passa no estreito, no barco, né? Aí dentro do ônibus, debaixo, quando chega no barco eles saem, porque ninguém vai descobrir, tem muito carro, muita gente. Quando chega na chegada lá, quando o ônibus passa na fronteira, o ônibus passa. O máximo que pode acontecer é um fiscal vir dentro do ônibus. Eles ficam debaixo, quando chega eles saem. Na Espanha está cheio de marroquino que entrou lá desta forma, debaixo do ônibus. Eu falo, como é que pode ser? Isso não é natural. Exigir que um menino case com aquela menina e a menina, elas não têm muito problema. Porque elas já falam, o nosso destino é esse, tem que se resignar. Então vai ser desse jeito. Ou seja, isso não é uma coisa correta. E Jesus, olha que isso aqui foi há 3, 4 anos atrás. Jesus, há 2000 anos atrás, já botou isso para quebrar. Não. Casamento é uma escolha, é por amor. A
O amor do casamento é a própria manifestação do amor de Deus para com a humanidade. E aqui eu queria lembrar a palavra da qual surgiu a palavra mulher em hebraico, Isha. Isha significa exatamente tirada do homem. A ideia de matrimônio, teologicamente, está presente em toda a Bíblia. Ou seja, esta relação de amor entre homem e mulher, entre pais e filhos, está presente em toda a Bíblia. Por isso que se chama o povo de Israel. Isra, mulher, El. Israel é a esposa de Deus. Israel. A relação de Deus com o povo sempre foi comparada com uma relação de casamento. Israel, o povo, é a esposa e Deus é o esposo. Assim, quando vocês lerem na Bíblia o Cântico dos Cânticos, vocês vão ler canções de amor. E algumas canções de amor são baseadas na experiência afetiva do ser humano, são, digamos assim, eróticas. Meu tempo de seminário era proibido ler o Cântico dos Cânticos, tá? Porque falam coisas que não se deve, né? Para os ouvidos dos seminaristas da década de 50, 60. Então, era proibido. Mas, de fato, quando a gente vai ver, são canções que manifestam o carinho, a intimidade e o amor de Deus com Israel, que é sinalizado através do amor de um homem e de uma mulher. Aí São Paulo vai utilizar isso na carta aos Efésios e fala muito bem. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, Israel, povo a esposa de Deus, agora vai acontecer a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. E Cristo cuida da igreja como o marido cuida da sua esposa para que ela permaneça sempre viçosa, bonita, sem rugas, sem mancha, nem algo semelhante. Exijam isso, tá? A diferença entre matrimônio e casamento. Eu poderia dizer o seguinte, a palavra matrimônio é munus matri, é o caráter, digamos assim, gregário, unitivo do matrimônio. O amor, a primeira base do casamento, tá? E o casamento é a união. No civil a gente fala casamento. A gente não vai falar matrimônio para o civil. Pode até falar, mas o correto é o casamento civil. Porque o casamento civil é um contrato que duas pessoas fazem de ficarem juntas com direitos e com deveres. Só que o matrimônio, o sacramento do matrimônio, a gente não fala também sacramento do casamento, fala sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é muito mais do que um mero contrato, né? É aquilo que nós chamamos mistério de comunhão. E olha que bonito, pega o Evangelho de São João. Evangelho de São João, gente, quantas horas? Espera aí, senão eu vou trabalhar. Que hora que eu comecei atrasado, né? Hein? Até 9h30 eu posso ir. Tá bom, então rapidinho. Olha o Evangelho de São João, as bodas de Caná da Galileia. São João constrói o Evangelho. São João é maravilhoso, é a águia, né? Constrói o Evangelho sobre 7 sinais. Em grego, semeia. Sinais. Alguns podem traduzir por milagres, mas para São João não é propriamente milagre, é um sinal extraordinário. E cada sinal ele desenvolve depois um grande discurso. Por exemplo, a multiplicação dos pães é um sinal onde ele desenvolve o discurso sobre a Eucaristia. E o primeiro sinal que aconteceu sem que Jesus estivesse ainda no templo, aconteceu antes, foi por causa de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é assim, igual diz o Alto da Compadecida. Falaram com Jesus assim, olha,
a sua mãe está na porta de entrada lá do céu, está deixando entrar todo mundo. Aí Jesus fala, são coisas de mamãe. Então, Nossa Senhora fala com ele, eles não têm mais vinho. Então as pessoas ficam achando que é um milagre, etc. Não, aquilo ali é a reprodução da história da salvação, do casamento, das bodas de Deus com Israel, agora ressignificado, reinaugurado de maneira plena com Jesus. O vinho velho, que era primeiro todos servem o vinho bom antes. Depois, quando está todo mundo embriagado, serve o vinho. Todo mundo está o vinho ruim. Mas você reservou o vinho bom até agora. Vinho bom, o melhor vinho que vem no final é Jesus. O vinho que é o vinho bom, ele serviu no início, era o que eles pensavam. Agora eles serviam fora das bodas de Caná, que era o costume, né? O costume entre nós também, né? Toca o vinho bom no começo, quando o povo começa a ficar, você põe a coisa ruim, né? Ninguém está prestando atenção mais. Agora aí deu vinho bom no final, o vinho bom que vem no final, um perfeito vinho bom das bodas do casamento, que fez a união, e o vinho ali é o sangue derramado na cruz no Calvário, quando a mulher, que é Maria, que representa Eva na criação, Maria, nas bodas de Caná, é a nova mulher. Depois ela aparece lá na cruz, quando saem do lado aberto de Cristo sangue e água. O vinho e a água, que aí começa exatamente o novo casamento, aí, matrimônio, digamos assim. A união, as bodas definitivas de Deus com a humanidade. Portanto, o matrimônio, ele vai ser exatamente esta relação profunda de comunhão de Deus com toda a humanidade e dos seres humanos entre si. A partir do momento que o ser humano reconhece pelo menos uma identidade superior, não precisa nem de ser pai, mas reconhece que Deus, né, é o Criador de todas as coisas e de toda a humanidade, aí vem todas as experiências religiosas da humanidade, a relação dos homens entre si começa a se tornar melhor. E quando se reconhece Deus como Pai, pronto, aí acabou. O Papa Pio XII chama o gênero humano de a família humana. Falando dos filhos, não vai dar tempo. Falando dos filhos, eu só vou ler aqui o documento da Familiares Consórcio, que é belíssimo. Segundo o plano de Deus, o matrimônio é o fundamento da comunidade maior da família, visto que a própria instituição do matrimônio e do amor conjugal são ordenados à procriação e à educação dos filhos, nos quais encontram sua coroação. Em sua realidade mais profunda, o amor é essencialmente uma dádiva, e o amor conjugal, ao conduzir os cônjuges ao conhecimento recíproco, que os torna uma só carne, conhecimento aqui no sentido bíblico mesmo, não termina com o casal, porque os torna capazes da maior dádiva possível, a dádiva pela qual se tornam cooperadores de Deus para dar vida a uma nova pessoa humana. Aquela poesia do Marcos Barbosa, Dom Marcos Barbosa, o beneditino, sobre o casamento, é belíssima, né? Ele diz assim, amar não é olhar um para o outro, mas é olhar ambos para o mesmo ponto, os filhos. O casamento não significa um narcisismo recíproco, né, em que cada um busca o próprio prazer no outro. Não, não é isso. O matrimônio são os dois olhando com amor para um terceiro, que são os filhos. E aí vocês têm a própria representação da
Santíssima Trindade. Não estou querendo colocar aqui que pai é pai, a mulher é o filho e o filho. Não tem nada a ver com isso, não. Estou dizendo a dimensão trinitária do amor. Tanto que na igreja, se uma pessoa chegar perto do padre, uma coisa é a intenção, outra coisa são os limites naturais. Não estou falando de limites naturais. Se uma pessoa chegar perto do padre e falar assim, eu quero casar, mas não quero ter filhos, não faço. Igual o Jô Soares fazia. Não caso. Não pode casar. Simplesmente não pode casar. Para o matrimônio cristão, o amor conjugal é necessariamente trinitário, senão fica um egoísmo a dois, e não amor. O amor, ele só existe numa dimensão trinitária. Eu, o outro e o outro. Essa dimensão trinitária. Se for eu e o outro, fica simplesmente sendo uma alteridade. A alteridade, ela não bate. Ela não combina. Alteridade significa eu e o outro. Existe eu e o outro. Mas o que significa isso? Eu posso não ter relação, eu estou no estádio vendo o jogo do Galo e tem um outro do meu lado. A única coisa que me liga a ele é porque ele é atleticano. E se for cruzeirense, piorou. Eu não sou atleticano. Estou só dando um exemplo. O que acontece? É um outro, mas ele não diz nada. Acabou o jogo, cada um vai para um lado, nem sei que existe. Agora, o que é o amor? É quando eu e o outro temos algo em comum. Se nós nos amamos, há um terceiro elemento. Na Trindade é o Espírito. No casal é o Filho. E por isso que o amor conjugal é o amor, a relação humana por excelência. É o amor levado à plenitude. Não é simplesmente um amor de amizade, não. É o amor na sua definição maior. O amor como sendo Deus. Vamos lá. Eu não vou ler tudo, senão não vai dar tempo. Eu quero concluir agora. É muito pouco tempo, tá? A conclusão é muito importante. O que vai unir tudo isso é o conceito de relação. Existem alguns filósofos que, na verdade, os estoicos, antes de Cristo, falavam que todo o universo é universo, e não diverso. Porque existe um princípio oculto, que é o princípio da amorização. Um princípio pelo qual todas as coisas tendem à unidade. Esse princípio se faz presente em toda a criação. Os estoicos, não sei quantos anos antes de Cristo. Depois nós vamos ter Teilhard de Chardin, que no século XX, faleceu em Nova York em 1958, se eu não me engano, famoso, né, Teilhard de Chardin, do evolucionismo teológico. Ele falou dos 3 princípios, sendo que o último princípio da evolução é o princípio da amorização que ele atribui. Ele fala do princípio da cristificação, que é Cristo. Depois, o último princípio é da amorização, que é a tarefa do Espírito quando vai conduzir toda a criação para a sua perfeição no amor, que ele vai chamar de aquilo que São Paulo fala, quando Deus será tudo em todos. Então, existe isso. Então, relação é, na teologia, o que nós chamamos de comunhão. É o termo médio entre individualismo e coletivismo, ambos desumanos. O individualismo, cada um por si, Deus por todos. O outro, eu estou bem, o outro está mal, é problema dele. É coletivismo. Eu não importa, o que importa é o coletivo. Vocês estão vendo que aí existem as ideologias políticas e econômicas que representam o individualismo
e o coletivismo. O que está faltando aí? Nós temos o conceito de indivíduo, o conceito de coletivo, está faltando um conceito que foi criado no cristianismo, que não existia em nenhum outro lugar. Pessoa. A pessoa é o indivíduo em relação. Então, o caráter de personalidade o conceito de pessoa é que define tudo que nós chamamos de relação. Porque o conceito de pessoa não elimina em nada as características individuais. Eu sou eu tenho minhas exigências individuais, etc. Mas eu só vou me realizar, eu só vou ser feliz porque assim eu fui criado, se eu estabelecer relações com os outros. Aquele convertido americano, Thomas Merton, famoso por falar esta frase, né? Nenhum ser humano é uma ilha. Ele fala do caráter da pessoa. E há dois filósofos, um cristão, Emmanuel Mounier, um francês, personalista, cristão, evidentemente através do conceito de pessoa na Trindade, ele fala do caráter relacional não é só da comunidade humana, é do mundo, é do cosmos, é do universo, tudo está em relação. Eu estava vendo o filme, acho que vocês já viram, né? Babel. É o princípio chamado princípio do caos. É negativo, ele fala do lado negativo. Um tiro disparado, por falar no Marrocos, estou voltando aqui, no Marrocos, afeta alguém nos Estados Unidos, alguém no México, alguém no Japão, ou seja, outro diz, uma folha que cai aqui pode mudar todo o universo. E o outro diz, se você eliminar uma só espécie humana, espécie da natureza, ou vegetal, ou mineral, ou animal, qualquer que seja, se aquela espécie terminar, afeta toda a harmonia da criação. Então esse conceito de relação abrange todo o universo, abrange a comunidade humana, abrange tudo. Então esse conceito de relação, por isso que um filósofo que nem é cristão, que é o Martin Buber, ateu, mas de origem judaica, ele, não sei se converteu, porque tem muita gente que fala, etc., porque tem amigos na academia, etc., mas no fundo, acredita em Deus e tem todo valor. É uma covardia, né? Porque essa pessoa poderia, não estou dizendo que... O caso de Gandhi, por exemplo, e eu não sei, alguns pensadores que se dizem ateus, mas quando você vai ver, não sei, Hegel não fala que é ateu, mas a filosofia hegeliana é uma racionalidade da história da salvação cristã. Então, esse conceito de relação dos filósofos e dos teólogos, a teologia chama de comunhão, está presente no mundo inteiro. Mas eu concluo dizendo, esse conceito de relação, que na teologia nós chamamos de mistério de comunhão, tem a sua expressão fundante na família cristã. Pronto.